Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 890. E nós vamos falar sobre amor materno e filial. Vamos lá? 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. Então, quando Deus instituiu a família como meio de evolução do espírito, ele trouxe esse laço consanguíneo que é muito importante. Então, os pais, eles têm uma ligação com aquele espírito que renasceu através deles, que nesse momento não se lembra do passado, mas que pode ter tido outras experiências com eles. Ainda assim, existe o desejo, a vontade, na grande maioria dos casos, claro que existem exceções, mas o amor filial de mãe, de pai, ele vai proporcionar àquela criança meios para que ela se desenvolva. E mesmo depois de adulto, nós pais ainda continuamos amando e cuidando dos nossos filhos, mesmo depois de desencarnados. Nós temos inúmeros casos na literatura espírita em que mães vão até regiões umbralinas e ficam em volta do filho esperando a oportunidade de auxiliá-lo, ou pedem socorro a espíritos superiores para que intervenham em benefício daquele ser que renasceu através dela e que tem esse laço filial. A diferença entre humanos e animais está justamente na razão. Os animais vivem por instinto. Então, o instinto de sobrevivência, de continuidade da espécie, faz com que haja a procriação e que a fêmea vá cuidar dos seus filhotes até que eles possam andar sozinhos, né? Na minha casa tem alguns ninhos de passarinho e a gente percebe que a mãe passarinho vai alimentando, alimentando, o pai também vai alimentando até um determinado momento. Quando os filhotes já estão prontos, eles jogam para fora do ninho, para que o filhote passe a viver a sua vida. Isso não acontece entre os humanos, porque as ligações entre espíritos é muito mais forte do que simplesmente a preservação da espécie. Nós amamos aqueles que convivem conosco, nós temos compromissos, responsabilidades e o desejo sincero de vê-los felizes. Por isso, existe essa grande diferença entre o reino animal e o hominal, onde a razão prevalece e o sentimento de amor, ele é real, não é instintivo. A mãe ama o seu filho, o pai ama o seu filho e deseja o melhor para ele. Sempre vai fazer o melhor. Às vezes, o melhor que o pai pode dar não é aquilo que o filho espera, mas se nós tivermos esse discernimento de que ele está fazendo o melhor ao seu alcance, vamos amá-lo também, numa reciprocidade que é tão importante, a ponto de Deus colocar nos 10 mandamentos: honrai vosso pai e vossa mãe. 891. Visto que o amor materno está na natureza, porque há mães que odeiam os filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento deles? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. É como eu disse na questão anterior, existem exceções.
Nós sabemos que o processo reencarnatório é reencontro de espíritos, e a afinidade que nos une nem sempre vai ser o amor ou o desejo de progredir juntos. Às vezes estamos ligados, somos afins por divergências, por necessidade de reconciliação de erros do passado. Então o espírito renasce, a mãe e o pai sabem que aquele espírito está reencarnando e que depende deles. Mas no fundo existe uma antipatia gratuita, porque ela não se lembra, mas aquela criança que lá está é um inimigo do passado. E ela tem a prova de perdoá-lo, de amá-lo como filho. Esse elo consanguíneo aumenta a oportunidade de refazermos os nossos laços, de nos reconciliarmos, de vencermos o passado. E isso pode nos trazer a evolução necessária. Mas existem espíritos que sucumbem. Na literatura espírita, livro Missionários da Luz, André Luiz, pelo médium Chico Xavier, nos fala da reencarnação de Segismundo. Segismundo, um obsessor. Ele amava aquela mulher e que não o amava. Então ele mata o companheiro da mulher, imaginando que ela ficaria com ele, e ela não fica. Então ele acaba se suicidando. Nós sabemos que espíritos suicidas sofrem muito, e Segismundo punha a culpa no casal pelo seu próprio sofrimento. Então, anos depois, esse casal reencarna, se reencontram e vão viver o amor que sentem um pelo outro, afinidade entre dois espíritos que querem evoluir juntos. E Segismundo, como tem essa ligação com eles, acaba se tornando um obsessor. Isso tenta perturbar, separar o casal, levar sofrimento, porque ele acredita que só será feliz quando aqueles que o fizeram infeliz sofrerem também. Bom, o mentor reúne esses três espíritos na espiritualidade pelo processo do desdobramento. Em sono, o casal se reúne com Segismundo, compreende a situação e aceita que ele reencarne como filho. Então, são inimigos do passado. Segismundo matou aquele que será o seu pai e levou a mãe a uma desdita, porque quando ela perde o companheiro, o amor da sua vida, ela se perde na vida e acaba sofrendo também. Então, a reencarnação de Segismundo é uma prova muito grande para ele, Segismundo, que vai ter que amar aquela mulher como mãe, deixando de ter a posse da paixão desmedida que o levou a matar uma outra pessoa e o próprio suicídio. E o pai vai ter que conviver com aquele que foi o seu algoz. Então percebam que existe uma necessidade de estarem juntos para que haja uma harmonização, mas o laço que os liga não é o amor. E isso pode levar a provas muito amargas e os envolvidos podem sucumbir. Por isso existem casos em que as mães não suportam os filhos não suportam os pais, porque trazem na sua personalidade esses resquícios do passado e por isso tem essa dificuldade de convivência. Mas tudo é uma oportunidade de refazer os caminhos, de através do amor, dos cuidados, transformar um ódio do passado em amor filial, superando através do perdão e resolvendo esse problema. Só existe um problema em conflitos entre duas pessoas, é a reconciliação. E as reencarnações dessa natureza promovem a oportunidade de reconciliação. Por isso que quando ocorre da mãe ou do pai não suportar o filho, o tratar mal, sempre vai estar relacionado com vidas passadas, com a necessidade de provas e expiações que todos nós estamos envolvidos. Por isso estamos renascendo neste mundo de provas e expiações. 892. Os pais que têm filhos que lhes causam desgostos não são culpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito em caso contrário? Não, porque é um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem.
Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem então o que semearam. Hoje nós vemos muito isso. As famílias passaram a trabalhar, pai e mãe estão ausentes. Muitas vezes a criança ela é criada, é educada por serviçais, por babás, por empregados. E os pais, quando chega no final de semana, para compensar a ausência, dão tudo aquilo, querem, se sentem culpados por não estar com o filho todos os dias e acabam oferecendo excessos. Ao invés de educar, mimam. E essas crianças vão devolver esses ensinamentos recebidos, passam a exigir. Então, desde o berço, a criança vai mostrando um pouco da sua personalidade. E a função dos pais mostrar o melhor caminho. Nem sempre conseguem. Então, quando os pais fizeram tudo ao seu alcance para que aquele espírito reencarnante através deles encontrasse o caminho da luz, encontrasse uma boa instrução, conhecesse o Evangelho e pudesse se desenvolver, se ela fez todo esse esforço, mas aquele espírito, depois da puberdade, quando ele readquire a sua personalidade, não segue esses ensinamentos, é o livre-arbítrio que ele tem. Então, os pais não são culpados, porque fizeram tudo ao seu alcance e foi o filho que sucumbiu diante das provas que a vida estava lhe oferecendo. Se os pais são negligentes, como eu disse no início, pais que trabalham demais, ficam ausentes e os filhos são criados por babás, por funcionários, e quando eles estão próximos, eles procuram compensar isso com coisas materiais, esses têm uma responsabilidade maior. Não puderam ou não conseguiram, por circunstâncias, transmitir o amor que eles sentem por aquela criança. E a criança vai crescer ressentida com isso, pela ausência dos pais. Então existe um grau de responsabilidade, porque quando nós aceitamos um espírito que reencarne através de nós, da nossa própria família, nós assumimos compromissos para ensiná-lo ao caminho do bem, para oferecer a ele as oportunidades que esta vida as melhores condições para que ele aproveite bem as oportunidades que essa vida vai nos oferecer para que possamos crescer e evoluir. Então, existe uma responsabilidade, sim, existe um compromisso com aquele espírito que reencarna através de nós, mas tudo depende dele. Se nós fizermos tudo ao nosso alcance e ele sucumbiu diante das provas, se viciou, se desviou dos caminhos, dos valores morais, é responsabilidade dele. Se nós formos negligentes, e ele vai nos devolver a consequência da nossa negligência. Então, é nossa responsabilidade. Saibamos discernir e saber que sempre há um recomeço. Sempre é possível corrigir os erros e, com o sentimento de amor e o desejo sincero de resolver o problema, encontrar soluções. Então, a família é um grande laboratório onde espíritos se reúnem para se lapidarem, para evoluírem em conjunto. É na família que nós sabemos exatamente quais são os defeitos das pessoas com quem nós convivemos. E é ali que temos que exercitar a tolerância, o amor, a paciência e também a perseverança em mostrar o caminho correto, aprendendo com eles e ensinando aquilo que nos for possível ensinar. Muito bem, terminamos o assunto. Na próxima semana, retomaremos o estudo a partir da questão 893, já no capítulo Perfeição Moral, e vamos falar sobre as virtudes e os vícios. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela família que nos acolheu, nessas experiências, às vezes amargas, mas tão necessárias para a nossa evolução. Que tenhamos a paz e o amor em nossos corações e o desejo sincero de encontrar um caminho que nos levará até vós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.